dentro dessa perspectiva que a gente está tratando aqui, seria adequado dizer que cada um tem a sua realidade? Não, a realidade é uma só, não é? O que acontece é que cada um tem uma configuração dentro dessa realidade, que continua sendo uma só, e também tem certa capacidade, não é, de reconhecer esta realidade. Esta realidade, né, como a gente está falando aqui, depende da capacidade de reconhecê-la. Por que reconhecê-la? Porque não se pode conhecê-la. Ninguém pode conhecer a realidade. Nós estamos aqui tratando de uma experiência, não é? Que leva o nome de realidade, da qual não está disponível aos órgãos dos sentidos. Nós não podemos atingi-la ou abrangê-la através do aparelho cognitivo. Não há como conhecer a realidade. Você pode apenas e tão somente reconhecer que existe uma realidade. Não existe um meio que possa trazer para o sujeito um discernimento integral desta realidade. Até porque isso que a gente está chamando aqui de realidade, se o sujeito tivesse um discernimento completo, integral desta realidade, ele não suportaria. Por quê? Porque esta realidade que nós tratamos aqui é desconfortável. É extremamente desconfortável. E aí é que está a complexidade do tema. Porque se é desconfortável, o sujeito foge o tempo inteiro. O sujeito cria subterfúgios, não é, que o deslocam do reconhecimento desta realidade. Percebe? E aí é que é fácil dizer que cada um tem a sua realidade. Por quê? Porque ele acredita que ele aquilo que ele vive é a realidade total e na verdade não é. Então, o conhecimento, ele é parcial. Sempre parcial. Se você conhece alguma coisa, a partir do momento que você consegue ter conhecimento, que você consegue saber sobre alguma coisa, é porque você tirou esta coisa do todo, você desligou essa coisa do todo, você fragmentou esta realidade e focou nesta parte da qual você diz ter conhecimento. A realidade, ela é um todo. A realidade, ela está configurada no infinito. A realidade, ela está configurada no eterno. Então, dentro da noção de tempo e espaço, ela é infinita e é eterna. Por mais que tenha teorias do Big Bang, por exemplo, que o mundo começou a partir de um grande estouro aí nas galáxias e tal, mas antes disso existia, a realidade já existia e vai continuar existindo. Então, não é porque você tem um relógio no pulso ou no teu celular que o tempo é aquilo ali foi inventado pelo ser humano. O tempo é eterno. E você não tem a capacidade de conhecer esse tempo eterno. Você pode conhecer, por exemplo, de um período, mas esse período foi retirado do todo. Percebe? E se foi retirado do todo, não é realidade, é um fragmento da realidade. E a realidade não é uma união dos fragmentos. Ela é o todo. Só que esta realidade, você percebe, só de falar sobre isso, a gente já sente um desconforto enorme. Então, nós temos aí lampejos de contato com a realidade. Nós temos aí fagulhas de contato com essa realidade. E quando a gente tem esse contato com a realidade? Quando nós estamos num estado extremamente tolerante e de humildade. É aí que a gente consegue ter um contato com essa realidade. A realidade, essa realidade da qual a gente está falando aqui, ela é, na verdade, ela é a essência de todo o trabalho psicanalítico. E esta realidade da qual estamos tratando aqui tem uma característica marcante. Qual é esta característica marcante? Não está no nosso controle. Não controlamos essa realidade. Não há possibilidade de controlar isso que estamos chamando de realidade aqui.
É por isso que requer extrema tolerância e extrema humildade. Aquele que tem uma vivência dentro das formulações religiosas ou dentro da espiritualidade, talvez tenha maiores recursos, pelo menos teóricos, não é? Para entender o que a gente está tratando aqui. Porque isso tem tudo a ver, por exemplo, com o que as religiões mais nobres chamam de Deus, de deidade, de altíssimo, de todo-poderoso. É isso. Você conhece, você sabe o que é Deus? Mas você não sabe o que é Deus. Você pode reconhecer que existe um Deus, mas não conhece Deus. Deus não está dentro da perspectiva do conhecimento. Deus é incognoscível. Não dá para conhecer. A realidade é incognoscível. Não podemos conhecê-la. E o ser humano tem uma dificuldade enorme de lidar com aquilo que ele não conhece, de lidar com aquilo que ele não consegue saber sobre. O que você vê é um fragmento, nunca o todo. Uma ideia interessante disso é assim, você conhece, o sujeito é o conhecedor da cidade de São Paulo. Ele conhece a cidade de São Paulo. Mas ele conhece a cidade de São Paulo, ele conhece esse espaço até o perímetro urbano acabar. Quando acaba, ele já não conhece mais. Ele é conhecedor da cidade de São Paulo, mas de Limeira ele já não sabe. E o conhecimento é sempre assim, fragmentário. É por isso que a psicanálise não pode se apoiar no conhecimento. A psicanálise não, de maneira alguma, a prática psicanalítica não pode estar apoiada no saber sobre. Pelo contrário, a psicanálise precisa estar apoiada na tolerância à nossa ignorância. Nós, enquanto psicoterapeutas, enquanto analistas, precisamos desenvolver a tolerância quanto à nossa ignorância e promover um ambiente para que o nosso paciente também consiga desenvolver essa mesma tolerância. O Bion coloca lá em 1970, né, no Atenção à Interpretação, a ideia da sem memória, sem desejo e sem essa ânsia de compreensão. Por que ele coloca isso? Porque isso é entrar num acordo com a realidade. A realidade não está dentro da perspectiva do conhecimento, como repeti inúmeras vezes aqui. Então, sem compreensão. Se você estiver buscando compreender isso que o teu paciente está dizendo, você está distante do que é a psicanálise. Porque você não vai entender nunca. Se você estivesse apoiando no conteúdo que você armazenou na memória, tanto quanto, a realidade não pode ser armazenada na memória, porque ela acontece no tempo presente. Aquilo que passou já não é mais realidade. Aquilo que passou são fragmentos do que você conseguiu registrar quanto ao que naquele momento você tinha enquanto acordo com a realidade. Isso não é realidade. Até porque é limitada o teu contato com a realidade, é limitado a possibilidade de você registrar aquela experiência e é mais limitado ainda a tua possibilidade de resgate disso que foi armazenado na tua memória. Você percebe? São 3 contaminações aí que desqualificam completamente isso daí enquanto realidade. Então, sem memória, sem desejo, a realidade não condiz com as nossas expectativas. A realidade não condiz com o que a gente deseja que ela seja. Então, o desejo contamina o teu acordo com a realidade. O desejo obstrui o acordo com a realidade. E aí, mais uma vez, as formulações religiosas, dentro do Pai Nosso, nós temos a célebre frase: seja feita a vossa vontade, a vontade da realidade. E eu, humildemente, preciso reconhecer esta vontade da realidade. Ninguém entra num acordo com a realidade de bom grado. Ah, eu decidi entrar num acordo com a realidade. Não, ninguém decide. Você começa a ter um acordo com a realidade, você começa a ter um contato com a realidade na experiência da falta, na experiência da ausência, na experiência do desconforto. A realidade começa a se revelar na medida em que todo aquele arsenal de ilusões
que você conduzia a sua vida começa a ruir. Quando essas ilusões começam a ruir, é que você começa a reconhecer isso que a gente está chamando de realidade aqui. Não foi o sujeito que foi buscar. Ele não teve escolha. Ninguém escolhe entrar num acordo com a realidade. Ninguém escolhe amar. Amar é uma capacidade. O amor é uma capacidade que se desenvolve. E não se desenvolve porque o sujeito escolheu. Se desenvolve porque ele começou a perceber que o caminho é um só. Que a verdade é uma só. Que a realidade é uma só. A realidade é reconhecida na falta. Você só reconhece o amor verdadeiro na falta do objeto amado. Nunca na presença. E mais ainda, você dificilmente vai saber o que é amor. Mas o que não é amor vai se evidenciar, vai ficar evidente na medida em que você seja capaz de amar a si mesmo. É quando você está doente que você começa a reconhecer o valor da tua saúde. Então a realidade só é reconhecida na falta. Quando a gente trata da realidade última, quando a gente trata desta realidade da qual nós estamos cogitando aqui, não existe o critério de certo ou errado. Certo ou errado é um critério, né? Certo barra errado é um critério aplicável tão somente à realidade material. E a realidade material não é a realidade última. A realidade material é um fragmento da realidade última. Na realidade última, a gente pode ter um outro critério, que é falso ou verdadeiro. Você pode sim, dentro da perspectiva da realidade, distinguir o que é falso do que é verdadeiro. O que é ilusão do que é realidade. Isso dá para fazer. Quando? Quando você está sendo capaz de tolerar o contato com esta realidade. Quando você está humildemente capaz de tolerar este contato com a realidade. Por que humildemente? Por que eu estou insistindo nessa palavra humilde? Porque quando você entra em contato com a realidade, você começa a perceber a tua fragilidade frente ao mundo, a tua fragilidade frente aos vínculos, a tua fragilidade frente ao todo, a tua pequenez, o quanto você é insignificante frente a isso que a gente está chamando de realidade. E aí, para se sustentar, é só com humildade, naquilo que o Bion chamou de ato de fé. Se você não pode conhecer, se aquilo que você tem na memória não vale de nada, e se o seu desejo pouco importa, o que sobra é o ato de fé. Nós estamos falando aqui do acordo com a realidade. Isso é muito bacana, né? Essa palavra, ela ilustra inúmeros processos que acontecem dentro disso que a gente chama de psicanálise do acolhimento. Acordo, concórdia, concordância, concordar. O acordo é algo que se dá não no nível intelectual, não pelo saber, não pelo conhecimento, mas pelo relacionamento, pelo vínculo afetivo emocional. É aí que se dá um acordo, é aí que se concorda. Onde houver discordância não tem realidade, a realidade está dentro da perspectiva da união dos opostos, não do embate. Onde tem disputa, não tem realidade, não tem verdade. Enquanto houver disputa, não tem realidade, não tem verdade. Quando a gente está falando dessa perspectiva de acordo com a realidade, a gente está falando de desenvolver inúmeras capacidades nobres, as capacidades mais nobres: tolerância, renúncia, resignação, paciência, compaixão, amor. São esses elementos que me levam a um acordo com a realidade. Ninguém escolhe desenvolver tolerância. Ninguém escolhe renunciar. Dentro da perspectiva do acordo com a realidade, não existe escolha. Eu selecionei aqui um trechinho de uma citação aqui que
Eu não sei se realmente é, né? Assim, a internet é uma coisa interessante, as redes sociais, eles colocam os trechos de obras aqui, colocam o nome do sujeito embaixo. Não sei se é realmente deste pensador, mas de qualquer forma, pouco importa. O que importa é o conteúdo do que vai ser tratado aqui. Está aqui como se fosse do Viktor Frankl, né? Um pensador aí que eu tenho pouco conhecimento, mas olha só. Pode-se tirar tudo de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Poxa, Viktor Frankl, se foi você que escreveu essa, desculpa, meu velho, você está por fora. Ninguém escolhe nada. Ninguém escolhe o caminho que vai traçar. É muito bacana essa fala, lindíssima, só que é um equívoco, só que é uma ilusão enorme. E se você tem o mínimo conhecimento aí do Freud, das formulações freudianas e dos outros pensadores que vieram depois dele, e ainda de quem antecedeu o Freud ali nesse pensamento, que é Schopenhauer, se você tem um mínimo de conhecimento disso, você vai perceber que não existe escolha. A vontade é soberana e a vontade é inconsciente. O sujeito faz suas escolhas sem escolher ter escolhido aquilo. E depois ele sai catando o cavaco pro resto da vida, tentando justificar o porquê que ele escolheu aquilo. E não precisa ser nenhum psicanalista, e muito menos filósofo, para chegar a esse ponto. Você escolhe, depois você sabe o porquê escolheu. Talvez possa vir a saber. Não o contrário. Você sabe e aí depois que você conheceu, você escolhe aquilo que você conheceu? Não acreditamos nisso. Então a gente tem aí citações do Jung, né, citações do Viktor Frankl, de inúmeros pensadores aí que realmente acreditam que você é aquilo que você escolheu ser. Não, eu não sou isso que eu escolhi ser. A gente faz aquilo que dá conta, a gente não faz aquilo que a gente escolheu. E o primeiro contato que se tem com essa realidade é sempre doloroso, é sempre gerador de estranhamento, de desconforto. Nunca é de bom grado. Muitas vezes até em situações extremas, de adversidade extrema. O sujeito viveu iludido a vida toda e um dia ele vive uma experiência extremamente dolorosa e a partir dali ele começa a reconhecer a realidade. O Bion ele traz uma ideia bacana que é da mudança catastrófica, né? O que é mudança catastrófica? Que tem muito a ver com o que o Freud já vinha falando lá sobre as feridas narcísicas, né? Sobre as quebras de narcisismo, não é? É justamente essa introdução da realidade, onde o sujeito se mantinha ali dentro daquilo que na cultura védica se chama de véu de Maia, ou seja, as ilusões. A partir de certas experiências ou de certa experiência, ele começa a uma transformação na vida dele, né, naquilo que o Bion chama de mudança catastrófica, né? Muda-se, né? Vira-se a estrofe da história dele e a partir dali ele começa a ter um contato com a realidade. A realidade, em primeiro momento, ela parece desconfortável, ela parece até estar contra o próprio sujeito. Mas a partir do acordo que você pode se estabelecer com esta realidade, ela passa a ser a tua maior aliada. Quando você se torna capaz de estar em acordo com esta realidade, ela se torna a tua maior aliada no fluxo da tua própria vida. Você já não bate mais de frente com ela, mas você passa a ser capaz de entrar num acordo com ela. E essa mudança é libertadora. E é aquela coisa, não acontece por escolha, não acontece de bom grado, não acontece porque o sujeito decidiu entrar em acordo com a realidade. Acontece quando todos os recursos ilusórios que o sujeito mantinha até então começam a se esgotar. Quando todos os recursos ilusórios que o sujeito se mantinha até então começam a se esgotar, aí ele começa a entrar num acordo com a realidade. Mecanismos de defesa são desenvolvidos justamente para
afastar o sujeito da realidade, porque ele não dá conta de entrar num acordo com essa realidade. A realidade para ele é muito desconfortável, então ele cria mecanismos, e aí inúmeros deles, né, Anna Freud escreveu bastante sobre isso daí, né, ele desenvolve esses inúmeros mecanismos de defesa para que ele não entre em contato com esta realidade. Como é que dá, assim, ó, eu costumo dizer que são 3 R's, não é? Que fazem parte desse processo de acordo com a realidade. Né? O acordo com a realidade, RRR, né? Então, em primeiro momento ali, né, existe uma percepção dessa realidade. A partir dessa percepção se desenvolve o reconhecimento da realidade. O primeiro R, o reconhecimento da realidade. Né? O segundo R é aprender a respeitar esta realidade, né? Reconhecer essa realidade e aprender a respeitar essa realidade assim como ela é. E aí o terceiro R que vem para coroar, que é se responsabilizar por esta realidade. Então primeiro eu reconheço, aprendo a respeitar e passo a me responsabilizar por essa realidade. Eu preciso ser responsável por esta realidade, responsável pela realidade, responder por esta realidade. O acordo com a realidade, dentro do acordo com a realidade, não existe escolha. Quando a gente escolhe, a gente decidiu. E decisão é fragmentária. Decisão. Decidiu, você fragmentou a realidade. Pronto, já não é mais a realidade, é um pedaço. E a realidade não se manifesta em pedaços, ela se manifesta no todo. Não há escolha. Por quê? Porque a realidade não está dentro da perspectiva da sua expectativa ou do seu desejo. Não é aquilo que você escolheu, é aquilo que é e que você vai aprender a reconhecer, respeitar e se responsabilizar. O caminho é um só quando você está de acordo com a realidade. Se houver escolha, se houver outros caminhos, se você puder decidir, então você está iludido, meu amigo.